Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Quero compartilhar, printem esse livro, a capa. Este livro, tudo bem? É um dos escritores, é o Dr. Jason Fung. Ele é a pessoa que mais entende de jejum na parte clínica e no mundo, é uma referência mundial. E foi através dele que eu aprendi muito. Vou compartilhar aqui com vocês. O Boris está aqui comigo, meu cachorro. Boris, quieto. Então, uma das coisas, tudo bem? Bom dia. Quando a gente fala de jejum intermitente, eu posso fazer 30 dias seguidos? Vou te responder já a sua pergunta. O que acontece? A maioria, o impedimento maior, vou mostrar a capa, depois no início da live, quando a live for ficar gravada, vocês dão um print novamente. Infelizmente, ele só tem inglês, tá? Bom dia. Então, assim, o principal motivo das pessoas não fazerem jejum intermitente é o medo. A insegurança. Depois vocês falem aqui nos comentários o que mais atrapalha vocês no dia a dia quando vocês resolvem fazer o jejum intermitente. Então, o que vai acontecer, né? A pessoa às vezes está muito empolgada, está se sentindo bem, aí começam as críticas, começam as pessoas a desencorajarem, porque as pessoas têm preconceito e têm medo. Então, digamos que o medo e o preconceito são os principais fatores que atrapalham, aí muita gente faz por medo. É incrível que eu ouço isso no consultório, eu ouço isso aqui no Instagram, vocês me comentando que a pessoa faz, se sente bem, de repente ela para de tanta encheção de saco em volta. Eu sei como que é, gente. Comigo, às vezes, acontece já. Mesmo comigo, às vezes, me dá uma certa preguiça de ter que ficar explicando o óbvio. Porque muita gente, jejum não tem comprovação científica, que jejum vai te deixar em modo de fome, que jejum vai te deixar com metabolismo baixo. E assim a gente se sente desencorajado, né? É claro que para mim, que pratico há muitos anos e estudo isso todos os dias eu tô lendo alguma coisa aqui, ó. Então, todos os dias, desde 2016, todos os dias, sem falha, eu leio algo sobre o jejum. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu entro ali no meu eu tenho uma notificação em inglês, que tudo que aparece sobre jejum, o Google me notifica. E aí, por exemplo, saiu um livro tal, eu vejo lá, fulano escreveu um livro, Boris escreveu um livro, ou saiu um estudo na universidade tal, no país tal, eu recebo ali as minhas notificações. Então, todos os dias eu vejo algo sobre o assunto. E desses anos todos os dias tem assunto sobre isso. Então, falar, não que eu seja especialista, melhor que ninguém, mas pelo tempo e pela repetição aí de tantos anos fazendo a mesma coisa, eu posso dizer que tem um pouco de expertise no assunto, né? E pratico, e além de tudo tenho a parte prática e clínica dos meus pacientes e das pessoas do curso, do desafio, da jornada, que estão sempre trocando ideias sobre isso. Eu amo fazer, mas não dou mais explicações. Então, mesmo para mim, às vezes é realmente cansativo ter que ficar explicando o óbvio, né? Às vezes eu vou num lugar, eu evito falar sobre o assunto, realmente às vezes incomoda. Imagine para vocês que são pessoas, né, normais, que não são profissionais da área, que realmente só praticam. E aí a pessoa se sente bem, mas ela não tem conhecimento ali, nem deseja ter para ensinar para ninguém, só para ela mesma. E tá tudo certo, isso já é maravilhoso. E então essas pessoas, a maioria se sente às vezes desencorajada, porque é muita gente pelo aspecto negativo. Por quê? Porque realmente as pessoas têm preconceito, têm medo, ficam inseguras, que você vai ficar doente, que você vai ficar com anemia. Os médicos, né, vocês me compartilharam ontem que uma pessoa falou, eu fui no médico fazer jejum de 20 horas, todo dia o médico disse que eu vou ter uma anemia. É isso. Então, até do próprio médico a gente escuta isso. Então, é o seguinte, a gente tem essas dificuldades, então muita gente desiste. Outro fator muito, muito interessante que eu vejo nos dias de hoje,
Jejum é preciso ler muito, compreender sobre, aí começar a fazer. Eu também acho, a pessoa tem que saber para ela. E eu acho que, assim, a partir do momento que a pessoa sente o benefício na vida dela, ela vai também ficar mais segura, né? Eu acho que a maior segurança e autoconfiança que alguém pode ter é quando ela se sente bem. Os exames nem se falam, né? Às vezes muita gente fala, Flávia, meus exames melhoraram muito. E mesmo assim o médico disse que eu vou ter anemia, enfim. Mas eu acho que a maior prova é o benefício que a pessoa sente. Ela sente menos dores, ela se sente mais disposta. Por incrível que pareça, né? A gente achava que ficar sem comer você ia ficar letárgico, mas não é. A pessoa, Boris, não. A pessoa se sente mais disposta, a pessoa se sente mais alegre também, fica com mais energia. Então, várias coisas mudam depois da prática do jejum. E isso convence a pessoa. Nossa, isso realmente é bom. Eu vou fazer porque eu quero isso para minha vida. Só que quando a gente, infelizmente, no dia de hoje, como a gente está num ambiente completamente tendencioso a comermos o tempo todo, aí o que acontece? O jejum parece que você é um ET. Você fala que não toma café da manhã, meu Deus, que coisa. E quando você começa a emagrecer e ficar bem com você mesma, também é uma questão, né? As pessoas começam a se incomodar. Justamente isso, hein? É muito triste isso, mas é verdade. A pessoa começa a se sentir bem e fisicamente ela se sente melhor e naturalmente as pessoas notam isso. E aí vem um problema, porque às vezes as pessoas criticam de uma forma sutil ou diretamente, não é porque ela está preocupada com você, com a sua saúde, é porque você está demonstrando estar melhor, e às vezes até melhor do que a própria pessoa. Então a pessoa se sente assim, porque igual eu falo, gente, eu vivo isso até hoje, né? Porque na nutrição o jejum é algo como se fosse ilegal, né? É uma prática não aceita. Só que funciona, só que a gente tem resultados, né? É nítido. E é uma coisa grátis. Você já imaginou, né? As pessoas se consultam, as pessoas querem melhorar, muita gente me procura, faz os meus desafios, porque a pessoa quer melhorar, quer aprender mais. Mas, em geral, ali no começo, no início, a pessoa, só dela tirar o excesso de refeições, ela já fica muito bem. E isso é uma ferramenta incrível, né? Qualquer pessoa com o mínimo ali de conhecimento, ela vai conseguir fazer se ela se dispor aquilo. É uma ferramenta acessível, porque há muito tempo essa coisa de emagrecer, né? Você pensa, tem que ir numa clínica super chique, tem que gastar lá milhares de reais, comprar coisas caríssimas sempre, para poder ter resultados. E o jejum é simples, né? É uma coisa acessível para muita gente, para todo mundo, dependendo de de como a pessoa se encontra, é algo acessível. Vou fazer faculdade de nutrição porque me apaixonei por alimentação de verdade. Incrível, incrível. Comecei domingo passado e já perdi 3 quilos. É isso. Então, é uma ferramenta que você vê resultado rápido, você se sente bem, você vê que você economiza em muitas vezes. É óbvio, algumas pessoas que passam comigo, assim, o que acontece? Através dos exames, através da biorressonância, enfim, principalmente através dos exames bioquímicos e do que a pessoa me traz. A nossa principal dificuldade, digamos, individual, é a questão fisiológica. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas está com deficiência, tem necessidades nutricionais. Oi, Flávia, você é essencial aqui. Voltei para o jejum. Tirei o doce, que é o meu problema maior, já foram 3 quilos. Maravilha, estou desanimada, mas vejo você, sinto uma energia boa. Obrigada, Renata. E o que eu vejo? Que muita gente tem muitas necessidades nutricionais graves, intensas, né? E que para a pessoa elevar o seu nível, se sentir melhor, ela precisa repor, que é o que acontece com muita gente que tem depressão. Aí essa pessoa tá lá, os exames, B12 baixa, ferro baixo, zinco baixo, vitamina A baixo, um monte de exames baixos, aí metabolismo lento, inflamada.
aí essa pessoa é diagnosticada com depressão. Aí ela vai, não faz o tratamento, mas em nenhum momento se é falado sobre a importância da alimentação, sobre a importância da atividade física, sobre como a importância, assim, do corpo ficar menos inflamado, né? E daí, assim, muitas vezes é passado um medicamento lá para isso, para depressão, para ansiedade, para sono, para outras coisas. Mas não, o problema real lá, a base, a origem, que, gente, nutrição é a vida. Sem nutrientes, não tem vida plena, não existe. Né? Um bebê, quando fica na barriga da mãe, ele fica recebendo nutrientes, né? Ele ganha peso, mas ele recebe nutrientes, né? Então, a nutrição é a base da vida. Para você ter uma vida plena, completamente plena, a nutrição é o ponto-chave, é a base. Sem isso, a gente consegue mascarar alguns sintomas, a gente consegue empurrar algumas coisas. Mas se você tem um perfil que você tem inúmeras necessidades nutricionais, se você não tratar essa causa, você vai constantemente ter sintomas na sua vida que não vão ser tratados, vão ser mascarados, vão ser... enfim, né? E daí você toma um medicamento, você inibe o sintoma, né? Então, daí quando eu digo que a pessoa está lá com várias vitaminas e minerais baixos, ela vai ter que se dispor, né, de investir, né? Quando as pessoas vêm me procurar, eu falo, você precisa repor isso, não é uma moda, não é nada. É que com a alimentação, você tem 40 anos, 35 anos da sua vida foi uma alimentação ruim, desequilibrada, focada em fast food, em industrializados. Obviamente você vai ter um déficit de décadas, né? De décadas aí. E obviamente só com a alimentação é impossível você repor déficits, né? Por exemplo, você tem lá uma necessidade, ou até mesmo tem pessoas que têm a tendência naturalmente, devido a uma inflamação do trato gástrico ao longo dos anos, ela não absorve. Então ela pode comer 1 quilo de carne por dia, 10 ovos, que ela não vai ter a quantidade de B12 basal suficiente ali para se manter o mínimo. Mesmo que ela coma muitos alimentos ricos nesse nutriente, que é a vitamina B12. Então, se ela não suplementar, dificilmente ela vai conseguir chegar no nível ideal, no nível básico ali, para ela ter digamos, aquela qualidade de vida, aquela sensação. E tem pessoas, gente, que têm necessidades maiores. Aí eu fui no médico, o meu valor de referência o meu valor do exame, ele diz que tá ok. Sei lá, o valor de referência, o mínimo é 300, ou sei lá, 350, daí a pessoa deu 300. O médico disse que tá ok. Mas dependendo, só que a pessoa tá com queda de cabelo, cansada, depressiva, não tem alegria na vida, não tem energia para ir fazer exercício, antissocial, não quer, no trabalho não consegue lidar com muitas pessoas, não... Tá, mas o exame é ok. Só que ela tem um quadro ali, um sintoma. Ela tem um desenvolvimento ali da vida dela que não está ok. Então, alguma coisa está errada, por mais que o exame esteja na referência. E como eu disse, às vezes alguma pessoa lá, que para ela o mínimo seria 1.000, sei lá, o mínimo 700 no exame. O mínimo 800, em vez de 300. Ela teria que pelo menos dobrar para ela ter uma qualidade de vida mínima. Então, são vários. Isso é a B12, né, gente? A gente tem outros. O ferro é a deficiência quase que generalizada. A mulher tem muito mais tendência, porque a gente perde ferro no fluxo menstrual. Então, essa paciente lá, desde os 14 anos, menstrua, perde muito ferro. Aí depois ela tem uma gestação, ela amamenta. Quando chega lá nos 35, ela tá zoadíssima, com os níveis de ferro lá embaixo. Aí tá cansada, aí a rotina com os filhos, aí ela é diagnosticada com depressão, porque não tem muita energia. Então, aí às vezes a base tá nisso, tá na parte nutricional, né? Muitas vezes a gente não trata tudo, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida em muitos aspectos, melhorando a nutrição. E uma boa nutrição envolve uma alimentação menos inflamatória, né? Você estar menos inflamada, você receber mais nutrientes e você, né, praticar ali, porque o jejum intermitente é uma ferramenta que você se inflama menos. Mesmo que a sua alimentação não seja o ideal, uma pessoa que come 2 vezes ao dia,
ela com certeza vai estar menos inflamada do que aquela pessoa que come 6 vezes ao dia, que começa lá o dia comendo pão com doce de leite. Isso você vai medir o açúcar no sangue. Podem questionar, podem falar. Pega lá o medidor de glicose, você vai medir. Eu fiquei em jejum a manhã toda, minha glicemia tá ok, tô dentro da curva. Então eu fico grande parte do dia ali com a minha glicemia estabilizada. Eu vou comer lá a primeira vez do dia, meio-dia, depois eu paro de comer às 7. No restante do tempo, à noite, também seu organismo vai estar lá com a glicemia, a insulina baixa. Então, por mais que ela tenha comido algo que não seja 100% saudável nesse período de 8 horas do dia, é muito menos danoso do que a pessoa que começa comendo pão com doce de leite. Porque a pessoa que começa comendo pão com doce de leite pode medir a glicemia lá, já vai estar uma curva gigante. Aí depois ela vai tendo picos ao longo do dia, porque ela come pão com doce de leite às 8 da manhã, às 10, às 11 essa pessoa vai estar morrendo de fome, antes do almoço. Ela vai lá e come outro carboidrato, outra barrinha, outro não sei o que, bolachinha de arroz, de novo, um novo pico. Então, a gente vai ver toda a alimentação dela do dia, a glicemia dela ficou elevada o dia inteiro. Mas aos 20 anos, geralmente quem indica esse tipo de dieta, aos 20 anos tá tudo bem, teu metabolismo é excelente, você vai metabolizar a glicose de uma forma super efetiva, mas isso não vai continuar acontecendo aos 30, aos 40, aos 50, seu metabolismo vai ficando mais sensível, né, e mais suscetível a doenças pela questão da degeneração. Então chega essa pessoa que come dessa forma, aos 45, 50, estou diabético. Nem como tanto doce, a pessoa fala, nem como tanto doce assim, como é que eu tô diabético? Porque não é só o doce, é a farinha que vira açúcar o dia inteiro ao longo lá dos seus 50 anos. Então, chega nos 50 anos, o mecanismo já tá cansado. O seu pâncreas já falou, olha, cansei, entrego ali, não aguento mais ficar equilibrando esse açúcar esses anos todos, tô cansado, eu vou ter resistência ali à insulina porque eu já tô entregando. E é isso que acontece, né? Então o jejum é uma ferramenta que te deixa em off, gente. Ele te deixa em silêncio, como uma meditação para a mente, o jejum é uma meditação para o corpo. Fica lá, seu sistema digestivo quieto, tranquilo, metabolizando, eliminando o que não tá tão legal, sabe? É isso. Então, jejum intermitente é vida, sou prova disso. Literalmente, o pão que já amassou só ferra a gente. Exatamente isso. Não que eu nunca coma, não é isso que eu tô falando, vocês entendem, né? Que é a questão de que o seu organismo exposto a carboidratos o dia todo, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, você vai ter um prejuízo ao longo da vida. Tô olhando aqui meu cachorro. Oi, Gabizinha. Ansiedade não me deixa fazer jejum intermitente, mas já fiz e sei que é muito bom. Humberto, você já fez exames, já viu seus níveis de vitaminas, minerais? Como eu te falei lá no início, isso faz muita, muita diferença. Te amo, Flávia. Obrigada, Renata. Oi, Bibi. Posso tirar o jejum no fim de semana? É uma estratégia. Vocês sabem, pessoal, que nesses anos todos, eu sempre, quando sai alguma notícia, quando já li alguns livros sobre pessoas muito influentes, principalmente fora do Brasil, que fazem jejum, né? Uma pessoa que faz um jejum que é incrível é o ex-dono do Twitter, o Jack Dawson. Ele era o CEO do Twitter, depois o Twitter foi vendido. A prática de jejum dele era incrível, assim. Ele fazia, e o cara muito magrinho, assim, e ele tinha uma pegada muito de ter uma qualidade de vida, que ele pudesse, eu vi uma entrevista dele, que ele tivesse disposição mental, física, para fazer o tanto de tarefas que ele tinha no dia. Então, o que ele fazia? É o contrário do que a gente está falando aqui. Ele comia 1 ou 2 vezes por dia, de segunda a quinta. Se não me engano, na sexta ele não comia, ele ficava todo final de semana sem comer, ele voltava a comer na segunda. Era um protocolo assim.
Então, ele constantemente comia uma frequência baixa de alimentos e chegava no fim de semana, ele fazia meio que um jejum emendado. Eu não sei se ele ainda continua fazendo assim. Essa matéria já tem pelo menos 1 ano, 2 anos. Mas ele falava que essa forma de se alimentar deixava ele muito mais atento, muito mais disposto, capacidade de acuidade mental. Ele tinha disposição física também, acho que ele caminhava muito durante o dia. E é isso, né? É o contrário do que a gente ouve, que você tem que comer 6 vezes ao dia para ter energia. Não é isso que acontece. Se você recebe o nutriente, quando aí o seu corpo metaboliza, e você vai estar recebendo aquele nutriente ao longo do dia. Então, não é só na hora que você come, né? Essa absorção, ela demora um tempo. E aí a pessoa que come várias vezes ao dia, o corpo dela está sempre num processo de absorção. Então, ele está sempre gastando energia em absorção, em digestão, em papapá. E não sobra energia para outras coisas. Então, aquela pessoa que come várias vezes ao dia e alimentos até ricos em carboidratos, ela está sempre cansada, justamente porque toda a energia do organismo dela está indo em processar o alimento, em digerir o alimento o tempo todo. Então, a gente não precisa, né? O nosso organismo não foi feito, até porque a gente tem essa sensibilidade à glicemia, ao açúcar muito alta. Então, assim... E outra informação interessantíssima. No nosso organismo, quando falar que o seu corpo vai ficar sem açúcar, que o cérebro precisa de açúcar. Isso é verdade, só que a quantidade de açúcar que o seu organismo necessita é de uma colherzinha de sobremesa. É uma colherzinha no seu sangue inteiro. A gente tem lá, 3 litros de sangue e todas as nossas células são... assim, é meia colherzinha de sobremesa, aquela bem pequenininha, pro corpo inteiro. Imagina isso, né? A pessoa que vai lá, começa o dia comendo pão com doce de leite e café adoçado, já foi pelo menos 3, 4 vezes a mais de açúcar aí só no café da manhã. Então, a gente está sempre com overdose de açúcar, porque não é só o açúcar, é a farinha, é o pão, tudo que vira, todo o carboidrato, né, vira açúcar. Então, a gente está sempre inundado, esse processo de glicação o tempo todo, né? Então, é exatamente que ao longo da vida, ao longo dos anos, isso vai se tornar um problema, né? Esse altos níveis de açúcar realmente é algo tóxico que o nosso organismo não responde muito bem. E quando você está em jejum, não tem nada, não tem açúcar. E se caso você fique 3 dias em jejum, essa mínima quantidade de açúcar que o seu corpo precisa, o seu fígado produz através de um processo chamado gliconeogênese. Ele pega lá através esse processo que chama... como que é o nome? A partir dos ácidos graxos, ele transforma ali os corpos cetônicos em açúcar e vai abastecer ali o teu cérebro, essa quantidade mínima. Então, você não vai ficar sem essa quantidade de açúcar, mesmo que você fique lá 5 dias, 10 dias, 20 dias em jejum absoluto, tá? Então, a quantidade mínima que o teu organismo precisa de açúcar, o teu próprio fígado vai produzir isso, tá bom? Então, não se preocupem. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu não sei se é para cima, se é para baixo, tá? Posso fazer jejum todo dia? Tem que intercalar? Beta-oxidação, é isso mesmo, Severo, beta-oxidação. O jejum todos os dias tem que intercalar? Assim, tem aquela pessoa que ainda precisa emagrecer, certo? Que o organismo dela tem um metabolismo. Então, essa pessoa é fundamental que ela intercale, que ela faça alternâncias. É fundamental. Então, assim, se todos os dias 16 horas é legal, a pessoa já não sente mais, mas em algum momento, algum dia da semana, ela precisa, às vezes, fazer um pouco mais, mudar o horário da refeição, sei lá, se ela almoça e janta todo dia. Então, por exemplo, na terça e quinta eu só vou almoçar. É uma forma de intermitência. Ou uma vez na semana eu só vou almoçar. Ou 3 vezes na semana eu só janto. Sei lá, segunda, quarta e sexta. Nos outros dias eu faço 2 refeições. No final de semana eu faço 2 refeições. Então, essa alternância para quem deseja emagrecer, ela é fundamental, ela é necessária. Para quem já está no seu peso ideal, a pessoa pode fazer da forma que ela se sinta bem.
Tem gente que se mantém no peso comendo uma vez ao dia e uma vez e meia, sei lá, faz uma grande refeição no almoço e uma meia refeição ali no final do dia. Tem gente que faz 2 refeições, tem gente que faz, sei lá, até para manter uma vez na semana, ela vai fazer um de 24 também, que ela se sente bem, sei lá, no sábado, no domingo comeu muito. Aí chega no domingo lá, meio-dia, a pessoa para de comer, só vai comer na segunda ao meio-dia, mesmo para manter. Então, sempre gerando ali aquele equilíbrio. Para a pessoa emagrecer, a gente sabe que precisa do déficit calórico, né? A gente precisa reduzir calorias em algum momento. Só que, porque jejum intermitente, essa restrição ela é intermitente, ela não é contínua. Você não vai lá todos os dias comer, sei lá, 1.100 calorias de uma forma homogênea, contínua, todos os dias da mesma forma. Não, jejum intermitente já é o nome, então em alguns momentos você vai comer menos, em alguns momentos você pode comer até um pouco mais, em alguns momentos você vai comer quase nada, em alguns momentos você vai comer muito, e é isso, essa é a grande lógica aí do jejum. Por isso que algumas pessoas se sentem bem fazendo jejum de 36, 48 horas, porque com certeza num período maior a pessoa fica 1, 2 dias sem comer, ela vai gerar um déficit calórico, ela vai ter uma redução calórica ao longo da semana bem expressiva. Então é a grande questão, né? Quando a gente é que o jejum, assim, as primeiras 16 horas são as mais complicadas, né, digamos. Passa ali das 18, das 20, das 24, vai ficando mais fácil. O apetite reduz muito, né? 24 horas, quem faz aqui, a pessoa chega lá na hora 24 horas, ela não está mais com fome, né? Então, por isso que passa aquelas primeiras horas que a gente sente mais fome. As primeiras 12 horas é o período de pico de fome, o hormônio da fome, que é a grelina, mais intenso. Então, às vezes, eu paro de comer ali às 8 da noite, digamos que às 8 da manhã é o meu pico máximo de fome. Depois dessas 12 horas, a tendência desse hormônio, desse estímulo de fome, ir caindo. Então, chega lá, se eu chego lá às 14 horas, que eu tô mais ou menos com umas 18 horas de jejum, 20 horas, a fome já tá reduzidíssima, porque esse hormônio, ele vai diminuindo. Então, quem fala, jejum, você vive com fome? Isso não é verdade. A gente tem ondas de fome, mas essas ondas, elas vão e vêm, né? Elas são sazonais. Você não fica com aquela fome, nossa, preciso comer o mundo o tempo todo. Você tem alguns picos. Diferente daquela fome que você come, né? Tipo, você começa o dia comendo pão com doce de leite. 10 horas da noite, 10 horas da manhã, você vai ter aquela fome insuportável, né? Você vai chegar, se você não fizer nenhum lanche até a hora do almoço, você vai estar com aquela fome que você está irritadíssima, aquela fome que dá irritabilidade, que é a fome do carboidrato, aquela fome daquela pessoa que come toda hora. Essa pessoa, ela fica irritada, ela fica nervosa. Por isso que essas pessoas, elas se questionam, nossa, como que eu vou ficar em jejum, porque eu passo 2 horas, eu estou morrendo de fome, fico irritada, eu fico mal-humorada. Justamente porque essa pessoa vive comendo essa questão de glicemia, açúcar no sangue sempre elevado, está sempre lá no up. Quando ela dá uma pausinha ali, já vem o organismo dela vai sentir, justamente por causa dessa inflexibilidade metabólica, né? Que a pessoa só está queimando açúcar. 3 horas, o açúcar dura muito pouco, você vai ter um pico muito rápido. E quando a pessoa começa a praticar em jejum, ela tem uma flexibilidade metabólica, ela para de queimar constantemente açúcar, ela começa a queimar gordura. Então, a gordura, o que acontece? Principalmente a gordura corporal, ela é estável. Você vai lá, você tá, como eu disse, você tá 2 dias em jejum. Você não vai ter uma fome absurda lá depois das 25 horas, depois das 30 horas. Você vai estar ok, você vai ter vontade de comer, mas não é aquela fome absurda. Porque é um mecanismo, é um modo metabólico estável. Você não tem aquela irritabilidade, aquela coisa, porque você está há várias horas ali e o teu corpo está recebendo gordura, ele está recebendo nutrientes através das suas gorduras. Então, você está sendo alimentado, né, através da sua gordura.
Principalmente para a pessoa que tem mais gordura corporal, ela vai estar bem alimentada. Tem até aquela brincadeira que aquele episódio do Dr. Now, né? Que ele fala para ela, nossa, você comeu por anos adiantado, né? Você tem estoque aí para ficar muito tempo em jejum, porque você comeu muito tempo e você estocou muita gordura. Então é isso, né, gente? Eu digo, o conhecimento liberta. Eu vou deixar aqui a capa do livro novamente para vocês, quem tem a oportunidade. Eu sei que ele tem a versão Kindle, que daí você, mesmo que você não leia inglês, você pode colocar no Google, traduzindo, né? Que vale muito a pena a gente entender, porque o conhecimento, ele te dá base, te dá segurança. É o que eu digo sempre. Na sexta-feira eu recebi uma paciente muito fofa. Ela falou assim, eu sempre gostei de fazer jejum e é uma felicidade ter alguém me acompanhando que é a favor do jejum e que entenda o quão eu me sinto bem, o quanto isso fez bem para mim e que possa me orientar. Porque a gente fica insegura, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes até pela essa falta de apoio coletivo que a gente tem, por ser uma prática que, jejum, não sei o quê. E ela falou assim, numa simplicidade também, numa espontaneidade muito bonita, assim, que felicidade estar sendo acompanhada. E é isso, gente. Vou deixar então vocês. Nossa, tem um monte de comentários aqui, não tá subindo. Lembrando, a Ju me lembrou aqui, no dia 5/2, no dia 5 de fevereiro, obrigada, Ju, por lembrar, nós vamos iniciar um novo desafio, um novo curso. E estou também, a gente está testando alguns itens para sugerir para vocês também, para usarem no desafio, para facilitarem o jejum. Então, vai ser um desafio bem completo. Que você, igual a gente fala, né, da importância de alguns itens, de alguns ativos aí que a gente pode melhorar a nossa adesão ao jejum. Alguns nutrientes, algumas técnicas, algumas dicas. Então, entrem no nosso desafio. Vai ser muito, muito incrível. Temos também nossa equipe maravilhosa, temos outras nutricionistas, agora temos a nossa psicóloga também na equipe. Então, a gente está ampliando aí o nosso know-how, nosso arsenal de profissionais também, né? Porque a gente sabe que, como eu tenho falado aqui, muito do que a gente faz no hábito alimentar vem de uma questão de ambiente. Então, essa questão psicológica, essa questão prática de comportamento é muito importante entender. Por que eu estou sempre comendo? Porque eu estou num ambiente, no meu trabalho, toda hora as pessoas estão me oferecendo comida. E as pessoas nem param para pensar, né? E não se notam, não se percebem. Então, por isso que é importante a gente entender o nosso hábito, os nossos hábitos, o nosso ambiente. E quando a gente junta tudo isso, fica mais fácil e mais prático a gente colocar aí na prática mesmo os resultados, né, o que a gente deseja. Então, dia 5, já marquem aí, vai estar fantástico, as vagas são limitadas, aguardo vocês, a gente vai ter um desafio aí com várias estratégias incríveis. Obrigada, Ju, por lembrar. O nome do livro, vou colocar aqui a capa. O nome do livro é The Complete Guide to Fasting. É o Guia Completo do Jejum. É uma bíblia, gente. Uma bíblia. Sou enfermeira integrativa, trabalho com saúde e longevidade. Quero fazer parte da equipe. Você mora em São Paulo? Você mora em São Paulo, Denise? Maravilha. Meu Instagram, quero te seguir. O meu Instagram profissional aqui do jejum. O meu Instagram pessoal é Flávia Trajano Nutricionista. Lá no meu pessoal eu mostro muito, mais leve essa parte, mostro mais o meu cachorro, algumas piadinhas, mas é mais tranquilo. Aqui, esse Instagram é o mais profissional, onde eu tô sempre falando. Denise, você mora em São Paulo, adoro. Vamos conversar. Eu amo essa prática integrativa, amo mesmo. Doutora, tem algum livro de fácil entendimento em português para indicar a gente? Quem quiser marcar consulta online e presencial, entra no WhatsApp aqui
no link da bio, tá? A Juliana vai orientar vocês. Muito legal a forma que você passa para o público. Eu gosto de facilitar o máximo, né? Sem muita aquela coisa muito técnica, né? Porque para muita gente esse conhecimento às vezes não é tão acessível e acaba que muita gente se identifica. Quero uma consulta. Entrem lá no link da bio. Que profissional. Perdi 20 quilos só acompanhando você. Ai, gente, obrigada mesmo. Muito feliz de ouvir esses feedbacks de vocês. Fortalece muito. E não só a minha parte, a minha questão profissional, mas também a questão do jejum, né? De como uma estratégia, para que ele se torne uma estratégia respeitada, conhecida, que as pessoas, que outros profissionais também tenham esse respeito e essa dedicação ao estudo, que isso é fantástico, né? Se todo mundo, se outros profissionais, em vez de ficarem tentando puxar o tapete dos outros, se dedicassem ao estudo e em ferramentas de como ajudar as pessoas, né? Porque a gente vive uma crise de obesidade, é isso que é o meu foco, né? A gente vive num mundo completamente tendencioso a gente ter problemas de saúde e excesso de alimentação, que gera outros problemas, né? Então que os profissionais se despertem para isso, né? Para que realmente é uma causa. Quando a gente faz um curso na área da saúde, justamente o nosso compromisso é em propor, em ajudar as pessoas a terem mais saúde, né? Não é ficar puxando o tapete do colega e sim melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso primeiro propósito, que deveria ser, né? Então, por isso que eu sou tão engajada e sou tão focada e tenho muita paixão no que eu faço. Flávia Trajano, nutricionista. Flávia, não me conformo que não se atualizem, nem eu. Quanto tempo em jejum é bom repor os sais minerais com sal na água? Eu acho que a partir das 16 horas já é necessário, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Quero seguir você no Flávia Trajano, nutricionista. Você é excelente, muita gratidão. Obrigada, Estefânia. Estefânia, incrível, ela perdeu... Estefânia, você perdeu 46 quilos, foi? Ela disse que comia 8 pães por dia, gente. 8 pães. E hoje ela está incrivelmente linda e feliz e plena. Doutora, eu tomo B12, maca, magnésio, colágeno. Quebra o jejum? Não. Tomar remédio no período de jejum quebra? Não quebra. Tudo bem, estou sentindo meu intestino preguiçoso. O magnésio, o cloreto, já falei para vocês que eu amo, é o que me ajuda no meu intestino. Cloreto de magnésio eu tomo todos os dias. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no dia 5 de fevereiro. Daqui a pouco a gente abre as inscrições para o pessoal ir garantindo a sua vaga. Quero perder 20 quilos. Fantástico. Chegando agora. Me responde. Não ouvi sua pergunta, Adriana. Tem muitas perguntas. A goma para queda de cabelo não quebra o jejum. Cheguei no seu perfil agora. O que acha do jejum higienista? Já fiz jejum de água por 7 dias e foi incrível. Eu sou apaixonada. Sou fã dessa técnica. Não consigo passar das 40 horas, mas já é incrível, né? Se você faz esses 40 com alternâncias, é um protocolo incrível. Beijo, gente. Então, de 12 a 14 horas ajuda a perder peso? Eu acho que inicialmente pode ajudar, mas ao longo da prática, da prática que o seu corpo vai se adaptando, o ideal é que você faça alternâncias e até alguns mais longos. Não precisa ser todos os dias, mas fazer de vez em quando alguns com mais horas. Obrigada por tudo. Eu que agradeço vocês, gente. Pratiquei jejum por alguns meses, emagreci 32 quilos, porém desenvolvi um mau cheiro corporal, algum tipo de inflamação que você deve ter. Geralmente a questão do suor, do cheiro, é um modo de excreção, né? Um modo de eliminação. O suor é uma eliminação. Então, se tá com cheiro estranho, é que há algo ali no seu organismo, alguma toxicidade, então alguma inflamação que está
ali presente você ainda não tenha percebido, tá? Para quem não passava nem 30 minutos sem comer, a curada da compulsão e ansiedade. A Stefania é incrível. Incrível. Então, muitos relatos, né, de pessoas que ficavam lá beliscando, mastigando o dia inteiro. E ela, não, eu vou começar aumentando o tempo entre as refeições. E isso, gente, é uma forma de abstenção, né? Todo tratamento, tudo que você é compulsivo em várias áreas da sua vida que você tem algum distúrbio de excesso, qual que é o tratamento? É diminuir, né, danos, é diminuir frequência, é ter formas de abstenção. E o jejum é uma ferramenta incrível, milenar, que sempre teve presente na nossa cultura como humanos, né? Sempre a gente vai estudar jejum, é uma dieta, assim, não é dieta da moda, como dizem, é algo que é muito, muito, muito incrível, assim, quando a gente começa a estudar o jejum. Infelizmente, o nosso ambiente de hoje, as pessoas totalmente esqueceram que um dia a gente teve essa ferramenta incrível aí como uma prática diária, sem ter que ficar se explicando, né? Parabéns, meu máximo foi 7 dias, 100% de água, paz interior, incrível. Já ouviu falar sobre a trimetilanúria? Fico com medo agora de fazer o jejum novamente. Nunca tinha. Um tipo de. É uma doença autoimune, né? Já ouvi sim, mas não tenho muito conhecimento específico. Mas eu digo, não é o jejum que desencadeia gatilhos de doença autoimune, é a alimentação. É isso, a Karine colocou aqui, Flávia Trajano, nutricionista. É isso, obrigada, Karine. Gente, vou encerrar então aqui nossa live. Flávia, não sou obesa, mas 60% de gordura e o médico pediu para perda de gordura urgente. É muito alto o seu percentual, realmente. Você já fez jejum? Quem tem anemia pode fazer jejum? Independente, gente, tem gente que come 6 vezes ao dia e tem anemia. Não é o jejum que vai intensificar. O que essa pessoa que tem anemia tem é ir ao médico, suplementar, ou no nutricionista, suplementar. Em alguns casos, precisa se fazer até uma reposição endovenosa. Então, independente do jejum, não. Tem gente que come várias vezes ao dia e tem anemia, tá? E é porque a pessoa come tudo errado e não repõe ali os nutrientes que ela precisa. Então, chega num quadro de deficiência muito severa, a pessoa é obrigada a repor. É impossível ela ter qualidade de vida se ela não fizer essa reposição. Então tá, pessoal. Vamos encerrar então aqui a nossa live. Beijão pra vocês. Beijo, uma ótima semana. Aguardo vocês no próximo desafio. Tchau, tchau.